Pessoal, e o Dudu não tem papas na língua, hein? Foi atacado aí pela Leila Pereira e não poupou palavras, né? Chegou a xingar, falou aí que ela não valia nem era mais falsa do que nota de R$2, né? O Dudu é muito resenha, né? Vamos ver aí o que a mídia está falando, né? Teve muito debate sobre isso, né? Ficou interessado, então assiste esse vídeo até o final. O embate da presidente com o jogador mais vitorioso da história recente do Palmeiras ficou chato, ficou feio, ficou desnecessário. E o Quesada tocou bem nesse ponto. Vamos dar uma recuperada em toda essa situação. Por que chegou a esse ponto a relação da presidente do Palmeiras com o ex-jogador do Palmeiras, agora do Cruzeiro, o Dudu? Então aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. O Dudu saiu pela porta dos fundos. As fortes palavras de Leila Pereira chacoalharam o mundo ao viver. A distância de São Paulo à Flórida, onde Dudu faz pré-temporada, ficou pequena. A resposta do jogador não demorou. Veio com xingamento nas redes sociais. O ponto mais tenso de uma história que nem sempre foi de brigas, farpas e desentendimentos. Juntos, Dudu e Leila Pereira tiveram uma década de alegrias. 12 títulos com a patrocinadora que virou presidente e o ídolo que virou incômodo para a gestão no meio do ano passado. Tudo porque, segundo a gestão alviverde, o atleta, após se recuperar de lesão no joelho que tirou dos gramados por 9 meses, procurou o Cruzeiro de Alexandre Matos para deixar o Palmeiras. O acerto ficou tão perto de acontecer que teve até anúncio oficial do clube mineiro. Em julho do ano passado, a história surpreendeu a todos. O Palmeiras ganharia cerca de 20 milhões e aliviaria um dos maiores salários do elenco. Leila foi clara. Estava contente e o ciclo chegava ao fim. Pelo Palmeiras, o Dudu seria vendido, está vendido, não é mais? Eu preciso da assinatura do atleta. Se o atleta não assinar o contrato vai até 2025 e ele sairá em dezembro de 25, porque também eu não posso obrigar o atleta a assinar o contrato. Mas teve que aceitar a desistência de Dudu após muita repercussão negativa com a torcida alviverde, decepção e revolta também celeste. Palavras fortes. Com a transparência e a veracidade que eu sempre tenho com todos, né? O Dudu procurou o Cruzeiro aí há mais ou menos uns 20 dias, né? Dizendo que gostaria de novos ares, enfim, né? As coisas particulares dele lá no Palmeiras, que entende que da dificuldade, às vezes, de atuar nesse momento, enfim, e que queria novos ares e tal. Página virada, Dudu voltaria a ser jogador do Palmeiras, como nos últimos 10 anos, ou quase isso. Em 9 dos 29 jogos que esteve à disposição, nem saiu do banco. Só foi titular 4 vezes e não jogou uma só partida completa em 2024. Segundo o jogador, decisão técnica. Cara, eu acho que pra mim eu tava bem. Tava treinando, tava bem fisicamente, isso é opção do treinador. Eu acho que todas as escolhas, quem escolhe é o treinador, quem bota os 11 dentro de campo para jogar é o treinador. Tanto que eu tava sempre e o treinador tios. Fato é que depois da confusão toda do meio do ano, Dudu não marcou mais gols nem deu assistências. Sofreu um pênalti decisivo contra o Atlético Mineiro na reta final do Brasileirão, é verdade. Uma rara noite de alegria que fez lembrar aquele camisa 7. No final, sobraram as lágrimas, lembranças e um momento solitário no Allianz Parque. Sem homenagens, os ecos agora ficariam para fora de campo. A negociação com o Cruzeiro, enfim, se concretizou. Antes de sair, Dudu deu indiretas a Leila Pereira ao elogiar o ex-mandatário Maurício Gagliotti, a quem chamou de o melhor presidente. Ressaltou o respeito que o dirigente tinha com os jogadores. Na coletiva de apresentação no Cruzeiro, Dudu deu mais alfinetadas. Disse que o Palmeiras era passado e que se preparou nos últimos meses para vir a Minas Gerais bem. Não caiu legal. Acho que tem muitos dirigentes que falam muito, né? Melhor deixar isso pra lá. Que é melhor dar nome não, mas essa pessoa não respeita, né? Não respeita a história que a gente teve no clube que a gente passou. Dor de cotovelo, né? Inveja. Até mesmo se eu ter chegado antes que essa pessoa dentro do clube, né? Mas isso é coisa de passado, isso eu não ligo pra que essa pessoa fala, o importante é que o Cruzeiro. O episódio de ontem
foi o estopim de um barril de pólvora que já estava anunciado. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. O Dudu saiu pela porta dos fundos. De abraços, títulos e até ajuda da patrocinadora para manter Dudu no Palmeiras em 2018, a relação azedou. Pelo jeito, o campeonato particular entre Dudu e Leila não vai parar por aqui. E quem já perdeu nessa, independentemente do resultado, é o torcedor alviverde. Cara, extremamente desnecessário. Você vê a parte de baixo aí que a turma deu uma protegida. O Dudu tem o direito de continuar, de ficar, ganhar. Ele estava com um contrato vigente, mas toda a história de, como o Alexandre Matos disse, pediu para sair. Mas o que mata nessa história toda é essa última frase. Vai tomar suco de caju, né? Que ele falou para o presidente do Palmeiras. Isso não existe, velho. Olha aí, não pode baixar a esse nível. Ou a gente resgata o futebol, o respeito no futebol. Outro dia viu o Kaká do Corinthians, falou uma besteira lá na saída do estádio em relação aos jornalistas, teve que se retratar porque tomou uma dura no telefone, e de novo, quando o Corinthians tinha resolvido a vida dele, tinha um cidadão com a faixa lá, pegou a faixa, em vez do Corinthians comemorar a classificação, a sua sobrevivência, classificação para Libertadores, estica a faixa lá, o cara não pode, jogador de futebol representa o Corinthians, representa agora o Cruzeiro, o Dudu, o clube tem que dar uma dura nesses caras, não pode ser dessa maneira, e o Dudu perdeu a mão, Quesada. Perdeu a mão, mas assim, eu acho que não tem mocinho, ou no caso da Leila, não tem mocinha na história, acho que está todo mundo errado. O presidente tem que reconhecer o que o Dudu fez, inclusive daqui a 50 anos ninguém vai saber quem é a Leila, e todo mundo vai lembrar que o Dudu foi um dos maiores jogadores da história sem dúvida, do Palmeiras. Ele tinha que estar tranquilo agora, com isso. O Dudu tem que ter educação, e não é porque a Leila é mulher, tem que respeitar o cargo, né? E ser respeitoso com o mandatário, no caso, a mandatária, que é a Leila. Esse tipo de coisa a gente realmente não tem que aprovar. Só que é uma questão que era profissional, virou particular, virou pessoal. Todo mundo está errado nessa história. Eu acho que quem pressionou o Dudu também a não deixar o Palmeiras naquele momento, agora tem que, no momento de reflexão, entender que o Palmeiras perdeu realmente dinheiro. O Palmeiras ficou com o jogador aí o ano todo, veio de uma contusão, é verdade, e a boa reportagem feita por nós apontou, ele não fez um jogo como titular em 2024, né? E aí eu vou fazer uma crítica ao Abel. Essa situação também passa pelo Abel, porque em nenhum momento o Abel demonstrou qualquer tipo de apreço e interesse em contar com o Dudu. A gente sabe que o Abel tem a chave do CT do Palmeiras, ele não fez esforço nenhum. Se ele tivesse pedido, certamente a gente poderia estar falando na formação de um time do Palmeiras com a presença do Dudu em 2025. E vou dizer uma coisa para encerrar, Fernandinho, Veloso e Souza. Se o Dudu arrebentar no Cruzeiro, se preparem, Leila e Abel, para ouvirem muito da torcida do Palmeiras. É a mesma situação de Gabigol no Flamengo? É a mesma coisa, pode escrever. E eu acho que o Dudu vai arrebentar no Cruzeiro. Só que com a diferença, Fernandinho, que o Gabigol trocou a diretoria do Flamengo, né? Então quem fez toda a lambança com a saída do Gabigol não está mais lá, né? E o Gabigol não jogou em função da lesão, depois quando entrou foi decisivo ainda para o último título do Flamengo. Agora, com relação ao Dudu, realmente, eu acho que é um caso superado. Não dá para os dois ficarem alimentando isso via internet, via redes sociais, de um ficar trocando farpa ainda com o outro. O patrocínio novo do Palmeiras ficou em segundo plano. Não fala mais. Porque eu acho que o patrocinador fica feliz com isso. A presidente do Palmeiras agora tem que estar preocupada com o elenco que ela tem e com a formação desse novo elenco para 25. O Palmeiras ainda precisa contratar, o Palmeiras tem as suas dificuldades no mercado, as suas coisas para resolver, e não dá para ficar discutindo na internet com um ex-atleta do clube. Então, o Dudu realmente é um grande ídolo do torcedor. Eu acho que a história do Dudu nunca vai ser apagada. Agora, bola para frente. O Dudu já está em outro clube, o Palmeiras já tem outros jogadores chegando e a bola segue, né? A bola continua rolando. Então, acho que parar os dois parece
Nem parece que são dois adultos. Ô, Veloso, ele tinha contrato até o final desse ano. Até o final desse Naquela oportunidade, no meio do ano, não é, Souza? Ele seria vendido... Por 20 milhões. Por 20 milhões de reais. Isso. Então, você imagina. Mas o que economizou de salário dá uns 40. Olha só, foi até a conta que o Souza e o Veloso estavam fazendo antes aqui. Além desses 20 milhões de reais que não entraram nos cofres do Palmeiras, o Palmeiras ainda teve que pagar o alto salário dele por 5 meses. Dá uns 40 milha, né? Quem sabe tudo isso. 6 mais 1. 7. Então. Por causa do 13º. Olha só a grana, né? Realmente. Uns 40 milhões. Só que aí é o seguinte, aí o discurso da Leila Souza é contraditório, porque ao mesmo tempo que ela fala que o Dudu gerou um prejuízo ao Palmeiras e gerou, por que o Palmeiras tem um contrato até 2025 com o Dudu? E estendendo, por que tem contrato com o Rony até o final de 26? Então aí tem um problema de gestão. Renova-se contrato longo com o jogador para depois não aproveitar o jogador? O Dudu fez contrato de 3 anos, né? E o quarto seria automático se ele jogasse nessa temporada mais de 50%. E o Rony 5 anos, né? E até o final de 26. Então, aí também há um erro de gestão, né? Na minha visão. Pura vaidade dos dois lados, sabe? Assunto superado, cada um no seu clube, aí vai ficar um respondendo um outro. A gente sabe que todo fim de relacionamento, se olhar pro Dudu e você dizer que o Dudu, o cara que tem aquele monte de troféu ali, trouxe prejuízo, não existe, né? A primeira fala dela, mas também não dá o direito. Prejuízo em relação a não ida no meio do ano. Mas não tem como você falar em prejuízo, né? Não ida, pô. E os anos atrás? Não se resume só naquele momento que ele decidiu não ir. O cara ele tem contrato, entendeu? Agora, não dá para os dois estar trocando o Fábio. São dois, uma gestora, o outro um jogador já experiente. Não dá para estar em rede social trocando assunto com vaidadezinho, um respondendo o outro. Foi a bola que tirou o Dudu do Palmeiras ou não? Ou a falta dela? Eu acho que esse último contrato o Dudu não entregou o que se esperava, não. O Dudu vinha mal antes da lesão, né? Fez um campeonato paulista já ruim o ano passado, depois veio a lesão, período longo de recuperação, é verdade, depois voltou, não voltou bem. E o Dudu saiu do Palmeiras com mais de 1 ano e meio sem fazer um gol, Fernandinho. Embora tenha a lesão nesse meio aí, mas com mais de um ano e meio sem fazer nenhum. Acho que foi julho de 23 o último gol do Dudu pelo Palmeiras. Então, algo que está muito longe, distante já. O Dudu não vinha bem. Eu acho também, embora velado, né, um problema ali também de relacionamento com o Abel, embora eles não admitam isso, mas o Dudu nunca teve todo o prestígio que ele teve com outros treinadores, com o Abel, e isso incomodava um pouco o Dudu. Essa é uma questão que, que não é comum no futebol brasileiro quem tem autoridade exercê-la. A gente não vê isso no futebol. Normalmente o jogador é sempre tratado com uma benevolência muito grande. Eu gosto disso. Então, por técnicos e dirigentes. Então, o Palmeiras tem uma maneira, eu também acho correta, como deve ser, que uma hierarquia estabelecida. E talvez a mentalidade do jogador brasileiro não esteja preparado para isso. Por isso que muito jogador vai para a Europa, bate e volta. Hoje diminuiu bastante. Mas isso acontecia, porque talvez o Dudu quisesse um carinho que ele não teve e talvez não coubesse nessa relação profissional. Fernandinho, todo jogador quer carinho. Não, todo ser humano quer carinho. Nós queremos carinho. Todo ser humano quer carinho. É o que o Souza acho que matou essa questão. A Leila fala em prejuízo nesse curto período, que é o menor período da história do Dudu. E o que o Dudu fez anteriormente? Então eu acho assim, vocês não acham que daria para ficar um ano com a chance de se recuperar? Se eu sou o Palmeiras, eu tentaria recuperar um jogador desse. Tanto é que o Palmeiras está no mercado agora e não sei se vai conseguir trazer um jogador do tamanho do Dudu, mesmo com dinheiro. Você abriu o programa falando... Foi o que eu perguntei. A bola tirou ele do Palmeiras, o Veloso já discorda desse seu ponto de vista, pelo que eu entendi. Não, sim, mas esses últimos 3 anos não foram. Não, mas eu concordo com o Veloso. Mas ele permaneceria lá? Deveria mas isso não significa que ele não pela pudesse... Pela história ou pela bola? Então, isso não significa que ele não poderia se recuperar no clube. Quem garante que não? É possível. Quem garante é isso que eu estou dizendo. Se ele se recuperar no Cruzeiro... Aí a gente vai trazer essa discussão para 2025. Opa, por que o Palmeiras liberou? Por que ninguém aqui avaliou que ele poderia? Mas a mesma coisa é o Gabigol, se arrebentar no Cruzeiro e aí? Sim, mas é o que o Veloso falou. Houve uma troca ali de gestão e o negócio já estava acertado desde o ano passado. Mas o presidente novo do Flamengo foi eleito em outubro. Isso.
2 meses para negócio. Eu vou ficar aqui, sou eu, dá um tempinho, já mas tá dá um vacinado. tempinho aí que eu vou ficar com você. Eu acho Fica que foi mais quietinho à aí. frente, Fernandinho, e também Foi tem novembro, final de novembro. Esse é um risco, E mas tem é a um questão risco do que se corre. pré-contrato. Mas é um risco que se corre, né? Você quer ficar aqui no Flamengo? Eu quero você aqui. Fernandinho, Quer ficar aqui, Dudu? Não quero que você fique. O ex-atacante do Cruzeiro, Moreno, né? Moreno, o Eu não estava boliviano. aqui, o Souza e o Veloso estavam com o Neto aqui. O que ele disse? Que era abril, né? Abril ou maio do ano passado? Ele falou que... Abril ou maio do ano passado, o Gabigol já estava... disse que o Pedrinho... Dezembro, desculpa, para atualizar e falar a verdade, é que o novo presidente do Flamengo, o Baco, foi eleito em dezembro. Já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Como gestor de um clube, eu acho que você é desempenho. Você tem que desempenhar bem, aí você renova o contrato. E o jogador precisa entender que tudo tem um ciclo, né? Tem um final. Agora, a forma como está desenrolando isso tudo, se você falar, eu acho que quem tirou... A impressão que passa não é que foi um negócio profissional, não foi um acerto profissional. Pessoal. A forma como o Dudu saiu, o que tirou o Dudu do Palmeiras foi a lesão dele e a volta. Quando ele volta, se você parar para analisar, o ano do Palmeiras não foi tão bom. Não é que foi só o Dudu. O ano, em geral, quem salvou o ano quem se salvou do Palmeiras naquele ano, Vitor Reis, que foi vendido esse ano, que foi a estreia dele como profissional, e Estevão, que foi vendido também. Foi um ano difícil para o Palmeiras, em todos os jogadores. Veiga teve altos e baixos. E vice Gustavo Gomes, apesar de tudo. Foi vice do brasileiro, bicampeão vice do brasileiro. Rafael também teve um ano ruim. Tricampeão paulista. O próprio Rony. E você vê, cara... Piqueires machucou. Acho que vale a pena a gente até... Se bem que todo mundo aqui está a favor que tem que pôr uma pedra nesse assunto, né? Mas você vê que, para até corroborar o que a gente está dizendo, houve um peso da relação pessoal muito grande nessa decisão de continuar ou não continuar. Acho que foi uma decisão muito mais administrativa do que técnica. Acho que a Leila se sentiu traída no meio do ano, Fernandinho. E isso pesou porque ele contra o procurou Dudu. em cima da declaração do Alexandre. Isso pesou contra o Dudu depois de todo o desenrolar do caso. Porque a partir do momento que o Dudu procurou outro clube, e eu acredito até que ele apresentou essa proposta para a Leila, tentando negociar ainda, eu acho que a Leila falou, agora não, agora aqui não. E aí deixou que ele cumprisse aí com o que ele tinha acertado com o Cruzeiro. A Margaret Thatcher do futebol, dama de ferro, não tá pisando pra ninguém. E o Dudu bateu, provoca, é complicado. Olha só, mais uma frase que é pra ser esquecida, não é pra mais... É um texto do Dudu, olha aí, ó. Outro. Ele respondendo, né? Já conversei, trocar ideias com você, mas as pessoas que só falam na lata pela imprensa, porque na lata mesmo, na cara, frente a frente, não fala nada. Pelo menos para mim nunca teve a coragem de falar na lata. Porque para mim na lata ela falava que me amava e tudo mais. Então parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso. Falsa mais que nota de R$2 que o Quesada mostrou. Ela gosta de like, disso vocês ficam postando, então não cai nessa não. E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras. Mas uma acusação grave aí sobre a trajetória para ela poder cumprir os requisitos necessários até poder se candidatar e vencer como presidente do Palmeiras. Quando fala isso, tem que vir e dar as cartas. Falou o santo, fala o milagre, irmão. Senão não dá. Ainda vou poder falar tudo o que penso dessa presidente. Hoje defendo um clube que me abriu, maravilhoso, que me abriu as portas e respeito muito. Cruzeiro não me convém, o Cruzeiro. E não me convém ficar falando de outras coisas. Mas toma cuidado, cuida quando for postar algo sobre ela, ele passando uma conversa que ele teve com o nosso colega, o Benjamin Bach, aí, numa troca de mensagem, eu não sei como é que isso vazou, devia ser na rede social, Instagram, e ele já deu essa rasgada na lei, ele faz uma acusação grave. Alguém no Palmeiras, a direção do Palmeiras tem que se manifestar. Caminho, olha aqui, vamos lá, onde é que está essa parte aí? Aqui em cima. E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras. Como ela chegou a ser presidente do Palmeiras? Teve alguma irregularidade? Ou o Palmeiras se manifesta justificando isso, ou o Dudu fala o que está acontecendo. Porque o silêncio de qualquer uma das partes não é conveniente nesse sentido.
A questão foi como ela se tornou conselheira, né? Que foi naquele momento em que... Palmeiras precisa se manifestar e defender a atual situação legal da sua presidente. O Paulo Nobre tirou a condição dela ser, né, conselheira, e depois o Gagliotti colocou de novo logo que assumiu. E eu acho que essa questão que o Dudu levanta mais uma vez, né? Com relação à lisura. Não, acho que não cabe silêncio aqui. Não sei a opinião de vocês. Não, eu acho que ela tem que se manifestar, é uma boa chance de se manifestar. Agora, tem uma outra coisa também, né? O namorado, a mulher do Dudu, né? Fez também uma insinuação a respeito... A esposa, né? Esposa, né, Veloso? Fez uma insinuação, não. Foi muito clara também numa postagem, lembrando o episódio do acerto do Abel com o clube lá do Catar. Vamos colocar isso, então, vai? Porque que também é uma questão. São acusações que estão sendo feitas, públicas. Então, mas dois pesos, duas medidas aí, Fernandinho. Ela não ficou brava do jeito que ela ficou com o Dudu. Né? Então, porque no futebol é assim que a coisa acontece, né? Então... Só defendendo o Dudu ali, porque a fala mais mentirosa do que nota de R$2, o cara que ganha... 2 milhões de 200, o cara não sabe o que é R$2, não. É porque ele não tem nota de R$2. Sabe que a nota essa... Existe a nota. Desculpa, mas eu não consigo ler o que tá escrito aí, gente. Já a gente consegue. Está lá em cima, Fernandinho. Está lá em cima. Leila, sempre te admirei em muitos pontos como mulher. Isso é uma postagem da esposa do Dudu, né? É óbvio que você sempre defender meu marido, mas seu problema se tornou mais que pessoal. Nunca vi alguém gerar tanto ódio e rancor somente pelo jogador se dar bem com a torcida e gestores passados. Tem essa situação que o Quesada se refere, a gente não conseguiu destacar aqui, talvez a gente ainda consiga resgatar aqui no programa, mas você leu essa postagem na íntegra e fala a respeito dois pesos e duas medidas numa situação parecida. Para quem não sabe, no ano passado o Abel teve um acerto que não, bem lembrado, não se configurou com o time lá do Catar. Sabe o que eu acho que é diferente nesse caso? Eu acho que o Abel não usou essa proposta para tentar pressionar a Leila. Você acha que o Dudu pressionou? O Dudu queria aumento? Eu acho que sim. Aumento? Aumento e prorrogação de contrato, porque o Cruzeiro ofereceu 3 anos. O Dudu só tinha mais esse ano de contrato. Eu acho que ele tentou usar a proposta do Cruzeiro. Deu uma carteirada. Para conseguir ter vantagem, ter benefício, ter um contrato mais longo, ter um aumento, um reajuste salarial. Ô Veloso, desculpa. Mas o Abel, depois desse episódio, ele teve ampliação do contrato e ainda começou a receber um dinheiro maior também, né? Não que ele não queira usar, mas o final da história... Você entende a diferença? Então, mas do Dudu apresentar a proposta e o Abel não apresentar a proposta? Você entende? Para mim, isso deve ter feito toda a diferença. Eu não tenho essa informação. Mas o que eu percebo dessas negociações é que o Dudu tentou usar essa proposta do Cruzeiro ali para ter... Porque quando o Dudu negociou esse último contrato, ele ficou insatisfeito da forma como foi conduzido o negócio. Então, ele usou essa proposta... Estou dizendo mais uma vez, é o que eu entendo dessa negociação. Sim. Não tenho essa informação. Para ser valorizado ali. Conseguir fazer uma outra negociação. Sim. E aí a Leila... não gostou da atitude do Dudu e aí virou toda essa confusão. Não, eu acho que é perfeito o que o Veloso falou, mas assim, eu acho que teve pesos e medidas diferentes nessa história, entendeu? Porque assim, eu acho muito sério um técnico como o Abel ter o contrato e assinar com outro clube também. E outra, o Abel tem tudo no Palmeiras. A história do Abel é a partir do Palmeiras, nos clubes anteriores, lá no Braga e na Grécia. Talvez o Dudu tenha se sentido milindrado nessa situação, porque agiram com um cara assim, ele é ídolo, eu também sou. Por que não agiram assim comigo? Vaidade. Cara, tem muita coisa que a gente não sabe, a gente não sabe de metade da missa, a gente fica aqui dentro dos elementos que a gente tem, das informações de bastidor que a gente consegue construir e tentar construir uma narrativa do que está acontecendo, né? Porque é um tiroteio necessário, né? Mas bem lembrado, né? É bem lembrado pela esposa do Dudu. Sem dúvida. Bem lembrado. Eu não lembrava desse fato, mas assim, eu acho que a única diferença de uma para outra é que assim, o Abel naquela ocasião... Mostrar mais um capítulo entre Leila e Dudu. Isso ele respondeu ao nosso colega de imprensa, o Benjamin Bach, no Instagram. E ele disse, já conversei e troquei várias ideias com você, mas essa pessoa aí, a Leila, né, só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela não fala nada, pelo menos pra mim, nunca teve a coragem de falar na lata, porque pra mim, na lata, ela falava era que amava e tudo mais. Então,
parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso. Aí aqui, ó, hashtag falsa mais que nota de 10 reais. De 10 reais. Ela gosta, é de like. E isso que vocês ficam postando, então, não cai nessa não. E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras. Gente, ainda vou poder falar tudo que penso dessa presidente. Hoje, defendo um clube que me abriu maravilhoso, não sei o quê, né? Que me abriu as portas e respeito muito o Cruzeiro. E não me convém ficar falando de outras coisas. Mas toma cuidado, deve ser quando for postar algo sobre ela. Peraí, só tem que falar com o Dudu que a nota de Peraí, então não é 10, é 2 reais. Mas a de 2 nota de 2, é. Tem que ser de 3. A de 2 existe. A de 2 existe, Dudu. A nota de 2 reais existe. Mas ele é digital, então ele não sabe. Apaga aí, Dudu. Apaga essa parte. O cara só faz pix, né? Nem lembra. Gente, o negócio tá efervescente. Quando você tá com raiva, quando você não digere bem uma situação, normalmente a pessoa se sente provocada e ela reage. Então ela responde, ela revida. Capelani está nesse nível. Não, então, a pergunta, sabe aquela Imagina a Leila lendo tudo isso. No lado do Dudu e da Leila, você fica quem do lado da treta? Eu fico do lado da treta, né? Que tá bom você ver do bastidor aqui, né? Quem tá de nenhum, Capela. De nenhum. Mas o meu ponto de vista aqui é o seguinte, eu acho engraçado. Cada um tem o direito de se manifestar da forma que quiser e tá tudo certo no meu ponto de vista. Agora, eu acho engraçado, né? Você vê a postura hipócrita do próprio Dudu nessa mensagem. Não fala na lata, aqui na lata, aqui na lata. E você, Dudu? Falou na lata pro Palmeiras, você tava querendo ir pro Cruzeiro? Você fez tudo às escondidas, velho. Por que você não foi lá, como você tá falando na lata? Você não foi também na frente da Leila, na lata, coisa que você não fez, e foi falar que você queria sair do Palmeiras? Por que na lata você falou... Ué, mas ela sabia, ele não fez nada escondido, não. Não fez nada escondido? Não fez, claro não. que fez. Não fez, não. Fez, sim. Não fez, não. Na verdade, o problema não foi ele querer sair do Palmeiras, foi ele não cumprir, foi ele não ter ido pro Cruzeiro. Porque ela aceitou a proposta. Esse é o grande problema da Leila, é que ela acertou tudo com o Cruzeiro, o Dudu sabia, e na hora H ele falou, não quero mais. A pressão da torcida, da organizada, aquela coisa toda. Ué, mas primeiro ele não foi falar com o Alexandre Matos, até porque eles têm uma relação. Sim, mas aí chegou uma proposta vantajosa pro mas aí, primeiro você tem que ser... Cara, você tem que... O problema é não ter ido. Na minha avaliação, você tem que ser papo reto na vida. Você tá com algum problema? Fala, olha... Tô conversando com o Cruzeiro, tá acontecendo isso. Mas ele fez isso, Capelani. Primeiro você vai se acertar com os caras pra depois trazer pra cá. A gente não sabe todas as versões. Pois é. Tem uma da esposa do Dudu, inclusive, que diz que ele pediu reuniões e ele não foi atendido. Gente, ela ficou magoada. Ela ficou magoada porque o negócio não aconteceu. Foi. E pra mim ela ficou magoada. Eu tenho uma visão desse negócio todo aí. O quê, Rony? Eles fizeram todo esse negócio aí, o acordo. O Dudu ligou, Matos, aí, pá, tá, vamos fazer um negócio. Mamãe Leila tá liberado. Manda aí, deixa eu ver o que vocês vão aprontar aí, pra ver se eu concordo ou não. Aí ela viu, ela falou, olha, concordo, a grana vai ser boa. Então. Aí o Dudu também viu, falou, nossa, no final do ano eu pego tudo isso pra mim, se eu não for agora. E aí ele e o empresário conversaram. Pra mim só pode ser isso. Porque se você pediu pra ir lá pro Cruzeiro, você vai a proposta pro clube, a mamãe fala que sim, e ele deu uma olhada, ele, o empresário, falou, nossa, 6 meses só pra pegar tudo isso aqui pra nós, velho. Por que você vai agora, bebendo? Ele falou, eu não vou. Pra mim só tem isso. Ronaldo, o Matos anunciou o Dudu na rede social e chocou todo mundo, inclusive as pessoas pra mim só tem isso aí. Vamos lá, nisso aí o Dudu errou. Então, é isso o meu ponto. O Dudu errou porque o Dudu fechou com todo mundo e depois ele ramelou. Então, nesse aspecto mas uma coisa é a palavra e outra é você assinar um contrato. É o ponto. Enquanto tá apalavrado, as pessoas mudam de ideia a hora que querem, mas o que tá no contrato, e não tinha contrato. Exatamente, não tinha nada assinado. Então, o Dudu errou, o Alexandre Matos errou de ter anunciado sem ter a assinatura. Logo, o Alexandre, que é um cara experiente, não poderia ter feito. Logo depois do Alexandre ter anunciado, aí ele começou a dar explicações demais lá na nossa imprensa de Minas Gerais, quando ele viu que a coisa estava azedando. Então o Dudu errou, o Alexandre errou, e eu acho que a Leila errou quando expôs essa situação, dizendo que o fim do ciclo havia chegado, etc. Não se trata esse tipo de situação dessa forma. Agora, se o Dudu tivesse aceitado na oportunidade, o Palmeiras tinha pegado grana para liberação e se livraria de um salário de, sei lá, 3 pau, não sei quanto ele ganhava no Palmeiras. É um salário altíssimo. 2,5, né? E ainda teria um pagamento. Quando o Dudu roeu a corda, aí o Palmeiras ficou sem a grana para liberar, continuando pagando salários, até que o Dudu falou, não, agora eu quero isso. Só que aí o Alexandre e o Pedro Lourenço lá disseram, você quer agora?
Só que agora não é mais na condição que a gente impôs lá atrás, que a gente colocou lá atrás e ofereceu. Agora é pela metade e a gente não paga multa para você sair. E não aí a paga Leila o Palmeiras. falou, aí a Leila disse, vai meu filho, não precisa pagar multa, pode ir. E aí ele foi pro Cruzeiro numa condição inferior, parece que o que tinha ajeitado o salário lá caiu pela metade. Então, no final das contas, todo mundo perdeu. Eu concordo com o Capelanes, ninguém saiu ganhando nessa história. E eu que pensava que a grande treta, mágoa, que a grande história mal resolvida era Flamengo e Gabigol, hein? E aí, do nada, nas entrelinhas de uma coletiva de patrocínio, vem tudo à tona. Não, e o negócio não vai parar tão cedo. Não vai. Porque a Leila agora vai ficar quieta, eu acho. Eu não sei se ela vai falar. Vai. Ah, o quê? O quê? Você acha que ela vai chamar uma coletiva e vai falar sobre isso? Tá à base de remédio, Bibi. Como é que ela tá? Ela tá à base de remédio, Bibi. Ô, Leila, presta atenção. Pega meu avião, vamos dar um giro. A Leila criticou a Copa Mickey lá, só que você foi quem mais promoveu a Copa Mickey. Foi. Você criticou, mas você promoveu. E vai passar aqui na Band, quarta-feira nós vamos assistir Cruzeiro e São Paulo, nós vamos assistir aqui na Band. Agora a Renata lembrou de uma situação aqui que vale muito a pena a gente ficar assim, extremamente ansioso aguardando. Vocês já imaginaram um confronto de Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras, e os 2 jogos do Campeonato Brasileiro? Vai feder carbureto, hein? O Dudu vai querer jogar a vida e mais um pouco, hein? Vai. De São Paulo, a gente volta para Belo Horizonte. A Vitória Leite traz informações agora do lado do Cruzeiro, que segue também nas entrevistas coletivas, se preparando, treinando. E o clima no Cruzeiro parece estar de muita empolgação, né? Para ver finalmente a bola rolando. Muita empolgação, Mari, principalmente dos torcedores. Boa tarde para todos vocês. Porque esse momento, né, é um Cruzeiro estrelado, então você vê muitas fotos do Cássio brincando, William, Lucas Silva, e junta esses 2 momentos do Cruzeiro, né? Essa galera que tá desde a época difícil, junto com esses reforços das últimas janelas. Falando especialmente dos últimos dias, a gente teve a apresentação do Fabrício Bruno, teve a apresentação do Bolassi, agora espera a apresentação do Marquinhos, atacante, que também foi anunciado recentemente. O Cruzeiro fechou o mercado com 9 reforços, né? Não deve procurar mais zagueiro nesta janela. A gente estava falando sobre a situação do Valentim Gomes, que acabou não chegando. A conexão da Vitória acabou... Nesta quarta-feira. Travando. Voltou, Vic. Pode continuar. Pode ir. Voltamos. Internet de casa, foi o gatinho aqui que deve ter puxado algum filme, mas vamos lá, o Cruzeiro prepara-se para voltar em campo nessa quarta-feira, né? Vai jogar pela primeira vez no ano, nessa pré-temporada, enfrenta o São Paulo às 9h30 da noite no estádio do Orlando City, e no final de semana tem jogo contra o Atlético, ou seja, a grande expectativa da semana para o primeiro clássico do ano, um jogo que já tem aí mais de 20 mil ingressos vendidos, também tem a expectativa de bater o recorde do torneio com relação a torcedores brasileiros. Então, 2 equipes brasileiras se enfrentando e a quantidade de torcedores brasileiros dessas equipes é bastante corrida esse começo de ano, claro, das equipes, mas o Cruzeiro conseguiu trazer todos os reforços, apresentar praticamente todo mundo, entrosar o time e ainda vai poder estrear e chamar a sua torcida diante de um clássico já, além do jogo contra o Flamengo, que também tem marcado para essa FC Series ainda, Mari. Mas o clima é muito bom no Cruzeiro. Fazia tempo que a gente não falava disso, né, no ano passado, com o que aconteceu na Sul-Americana, fim de ano meio conturbado. Esse ano começa muito bem por ali. Vitória, obrigada pelas informações. E falando desse clima bom, também o clima de provocação, né, já para entrar no clima do clássico. O William deu entrevista coletiva, falou sobre Gabigol e o Galo. Vamos ver como ele falou. Eu sei que vai ser um ano bem disputado, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo para conseguir conquistar títulos, trazer a alegria que o torcedor está esperando. Ano passado a gente quase conseguiu, mas esse ano eu tenho certeza que a gente vai se preparar o máximo possível para, quando surgir a chance, tenho certeza que a gente vai conseguir. E a rivalidade do Gabi, eu acho que não é nem rivalidade, porque o Gabi conquistou o título lá, o único título da arena deles, o Gabi conquistou, então eu acho que não é uma rivalidade, é a verdade. Então, a gente não conversa muito sobre isso, mas, obviamente, a gente vê e sabe da verdade, né? William já entrando nesse clima, né? Cada um cutucando de um lado, falando, então, preparando para a temporada do Cruzeiro em 2025. Conflito aí da Leila com Dudu, e agora a gente vai falar de outro conflito, porque a Leila falou, deu uma cutucada nos clubes que vão fazer pré-temporada fora do Brasil, como é o caso agora do Cruzeiro, do Galo, do Flamengo, do São Paulo, que estão nos Estados Unidos, e o Casares respondeu. Vamos primeiro na Leila? Então vamos lá.
Esse negócio de fazer pré-temporada, meus amigos e minhas amigas, no exterior, isso é para dirigente passear, tá? Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear lá na Disney, e isso eu não admito aqui no Palmeiras, sabe? Eu nem estou convidada porque eles sabem disso, sabe? Eu não ganho financeiramente, esportivamente também não. O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano, não é? Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai para Disney, não é? Ninguém quer ir para um país ou a cidade piorzinha, quer para Disney, para dar um passeio, porque os dirigentes também não são de ferro, né? Eles querem passear. A gente está fazendo aqui uma boa pré-temporada, né? Às vezes a gente vê umas pessoas aí falando besteira, né? Que quem vem para os Estados Unidos é para passear, é para sofrer. Às vezes a gente não tem que dar muita ideia para esse tipo de a gente fica falando essas bobeiras, né? Mas a gente está fazendo uma grande temporada, o time está bem unido, está bem dedicado naquilo que o Diniz está pedindo, e a gente espera que o Cruzeiro esse ano possa estar aí brigando aí com esses outros times que já vem brigando há muito tempo nos campeonatos, que a gente possa estar aí sim. A gente sabe que tem que ter um entrosamento, a gente sabe que tem que ter um tempo para entrosar todos esses jogadores. Pois é, pessoal, aí mais um vídeo, né? O Cruzeiro que investiu pesado, né, para trazer grandes reforços para essa temporada, né? O Super Cruzeiro, né? Clube traz nomes pesados como Dudu, Gabriel, né, Gabigol, Bolazier e Fabrício Bruno. O Cruzeiro que fez um baita investimento para o ano de 2025. Digamos que em 2025 o Cruzeiro possa sim aí ser aquele Cruzeiro que a gente estava acostumado a ver ganhando títulos de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né, disputando em Libertadores. Então esse é o Cruzeiro que a nova SAF, a SAF quer, né, trazer aí para o novo momento do Cruzeiro. E teve também toda essa treta do Dudu contra a Leila Pereira, né? A mandatária mandou aí algumas farpas para o Dudu, que certamente eu acho que ela achou que ele iria ficar calado, ia ficar na dele, mas o Dudu não tem papas na língua, foi para cima, revidou, né? Falou grandes coisas aí, falou até acho que mais do que deveria, né? Ao ponto de chegar a xingar a mulher. Né, tem também aí o ponto dele falar que ela era mais falsa do que nota de R$2, sendo que eu acho que o Dudu ganha tanta grana que ele nem sabe que R$2 ainda existe, né? Nem sabe que ainda existe uma nota de R$2. Acho que ele ia falar nota de R$3, falou 2, mas é assim mesmo, né? E aí, o que é que vocês acham? O Dudu está certo em revidar ou vocês acham que o Dudu não deveria dar bola para o que essa mulher fala aí sobre ele? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!